Paz e graça você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou passar aí uma matéria falando sobre as origens do pentecostalismo aqui no Brasil. O pastor Marcos Granconato, em uma de suas ministrações na Igreja Batista Redenção, falou sobre esse assunto polêmico, gerou uma polêmica e nós vamos estar mostrando este assunto aqui. Desde já, o meu objetivo em mostrar este vídeo polêmico sobre as origens do pentecostalismo e principalmente da Assembleia de Deus aqui no Brasil é despertar você quanto a essas informações que são históricas. Todo batista que se preza sabe destas informações, do que aconteceu de fato. Eu gostaria de trazer isso aqui para despertar a sua curiosidade. Confesso que 30 anos de Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero da Assembleia de Deus, eu sempre tive a informação de Daniel Berg e Gunnar Vingre totalmente diferente do que o pastor Marcos Granconato passa nesse vídeo. E a Assembleia de Deus, historicamente falando, criou uma narrativa em cima desses dois personagens, chegando até transformá-los em heróis nacionais. Mas ouça a fala do pastor Marcos Granconato sobre este assunto, tá certo? E tire suas próprias conclusões. Antes de passar o vídeo na íntegra aqui, eu queria mostrar a você que o pastor Marcos Granconato é um homem preparado, tá certo? Tá aqui, eu tô no site da Igreja Batista Redenção. E aqui está dando uma breve biografia do pastor Marcos, né? Ele é pastor titular da Igreja Batista Redenção desde 1997, concentrando seu ministério na sede da igreja em São Paulo. É formado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Formado também em Direito pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista, São Paulo. Pastor Marcos também é mestre em teologia histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Underjump, em São Paulo. É autor de vários livros e atua como professor de teologia sistemática, teologia bíblica e teologia histórica eclesiástica desde 1984. Então é um homem completamente preparado, tá? Não tá entendendo? Ele também atuou em alguns programas de debate do Vejam Só. Então, pastor Marcos Granconato tem, assim, uma capacidade intelectual, filosófica, histórica de manter sadia as suas palavras naquilo que ele vai falar, ok? Então, dê uma olhada no vídeo, vamos analisar ele juntos. Vamos lá. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, o pentecostalismo se instalou sorrateiramente em 1910 numa igreja batista em Belém do Pará. Dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles se infiltraram na igreja batista dizendo que eram pastores batistas. E era mentira. Eles tinham sido expulsos da igreja batista nos Estados Unidos. E eles se infiltraram como pastores batistas, como episcopos, mas não estavam eles diziam que vieram praticar a episcopê, mas era mentira. Eles estavam praticando a catascopê, espiando. E começaram então a conquistar, furtar os corações das pessoas. E aquela igreja foi terrivelmente abalada por esses dois homens, quase foi destruída por eles. Eu tenho aqui comigo uma carta escrita por uma testemunha ocular, um dos líderes da igreja batista de Belém do Pará naqueles dias, em 1911. O nome dele é Raimundo Nobre. Ele escreveu uma carta ao jornal batista da época, descrevendo o que aqueles homens tinham feito na igreja. Irmãos, é simplesmente aterrador o que eles fizeram. Eles destruíram totalmente aquela igreja, se aproveitando de uma viagem do pastor da igreja que se ausentou por mais de 5 meses.
Eles se aproveitaram da ausência dele e começaram então a trabalhar a fim de engendrar naquela igreja as suas mentiras. E quase destruíram aquela igreja. O Raimundo Nobre, o líder da igreja, ele ficou perplexo. Ele nunca tinha visto um culto pentecostal. Nunca tinha visto. Ele não sabia o que era um pentecostal, porque não existia no Brasil. Não existia. Foram os primeiros que chegaram. E ele narra as pessoas gritando na igreja. As pessoas dançando na igreja. As pessoas berrando e chorando, e balbuciando sílabas desconexas, cantando modinhas, cantando tango na igreja. Demônios brigando uns com os outros. Ele diz que ele começou a gritar para que parassem com aquilo, e começaram a gritar mais alto, mais alto. Ele não conseguia superar a voz das pessoas. Dizem que isso não existia porque isso é neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico não faz isso. Quando eu ler a carta, os irmãos verão como era o pentecostalismo em 1910, quando chegou aqui. Não existe pentecostalismo clássico, é tudo igual. Belém, 19 de junho de 1911. Prezado irmão e relator, como sabeis pela correspondência do irmão João Jorge de Oliveira, inserida no número de 20 de abril do corrente, na ausência de nosso muito estimado irmão missionário Eurico Nelson, ficou o abaixo-assinado como encarregado do trabalho de evangelização desta igreja e do Castanhal. Devo dizer-vos que os cultos internos e externos desta igreja iam sempre em progresso, pois eram bem frequentados e com bastante atenção. E sem que houvesse oposição de pessoa alguma, a igreja trabalhava em perfeita paz com Deus. Porém, pela experiência de 18 séculos pela qual tem passado a Igreja do Senhor, sabemos que exatamente quando elas vão mais prósperas é que Satanás se introduz manhosa e sorrateiramente dentro delas, procurando aniquilá-las. De veras, o último assalto que Satanás fez à Igreja do Senhor aqui foi o mais astuto e perigoso de todos. O caso é que, há uns 5 meses atrás, chegaram aqui da América do Norte 2 homens suecos que se diziam mensageiros do Evangelho. E antes de bem conhecermos tais pessoas, conseguiram elas captar a simpatia dos irmãos JJ de Oliveira e Eurico Nelson, apresentando-se-lhes muito desejosos de trabalharem para o progresso da causa do Senhor neste lugar. Na sua boa-fé, os ditos irmãos Oliveira e Nelson apresentaram os tais indivíduos à igreja, que naturalmente, com tão boa apresentação, logo os recebeu sob a condição de eles trazerem as cartas demissórias das igrejas a que pertenciam. Cartas que, afinal, nunca chegaram. Logo que estes homens começaram a falar o nosso idioma, começaram a vender Bíblias e de casa em casa dos crentes iam fazendo orações, lendo alguns trechos da Bíblia concernentes ao dia de Pentecostes, a Cornélio, etc. Pediam também que os crentes se unissem em oração com eles assim que acabava o culto público, etc. Com estas e outras artimanhas, foram ganhando os corações de muitos crentes, como fizera o príncipe Absalão. Veja 2 Samuel 15. Começaram também a reunir-se em casa de uma irmã cujo marido é marítimo, não se achando em casa. Depois de 5 dias de orações e jejuns, correu rapidamente a notícia de que aquela irmã havia sido batizada com o Espírito Santo e com o fogo do céu, e que, como prova, lhe tinha sido concedido o dom de falar diversas línguas. Sendo isto para nós muito estranho, logo depois do nosso culto de quinta-feira, 8 do corrente, dirigimos-nos, eu e diversos irmãos, para o bairro da Cidade Velha, onde mora a referida irmã. E ao entrarmos em sua casa, fiquei de veras surpreendido como em tempo nenhum vi aquela irmã, que é brasileira, tendo os joelhos no soalho, as mãos postas na frente bem erguida e olhos fechados, articulando com rapidez sons que ninguém podia harmonizar e entender. Nem sabemos se aquilo era qualquer linguagem. Na mesma ocasião, muitos outros de joelhos, choravam uns, outros oravam, outros cantavam e outros liam. De repente, uma irmã começou a tremer, como se sofresse de maleitas, a gemer até que ficou sem sentidos. Seguindo-se a esta crise outra,
na qual ora cantava hinos, ora modinhas, inclusive o tango. A este momento, diziam, suscitara-se um debate entre os dois espíritos que tomavam conta das pessoas. A primeira pessoa, que tinha o espírito, dizia que tinha o dom de discernir espíritos e por isso conhecia que o outro espírito era o de Beelzebul. Enquanto a outra respondia, ora dizendo que era mesmo o espírito de Lúcifer, ora que era de Cristo. Essa cena revoltante durou 3 horas, depois do que cada um foi para sua casa. Creio que, como eu, muitos de que comigo a presenciaram não dormiram naquela noite. No dia seguinte houve um culto externo, onde, por mandado de um dos tais doutrinadores, um espírito se manifestou numa das 2 pessoas mencionadas. Fiquei de veras envergonhado de semelhante escândalo público, mas não me achei com coragem de me opor para não fazer ainda maior confusão aos incrédulos. Logo que o culto findou, eles convidaram os crentes para o templo de nossa igreja. O que então se deu é indescritível. As 4 pessoas actuadas cantavam, riam, choravam. Todos os outros irmãos que se achavam presentes sofriam uma agonia terrível, até que não pude suportar mais. Levantei-me e fiz sinal de silêncio e comecei a falar aos crentes sobre os falsos sinais que haveria nos últimos tempos. Porém, as pessoas actuadas fizeram uma balbúrdia tamanha em cima de mim que, por mais que eu gritasse, elas mais gritavam. E como não me fosse possível fazer sobressair a minha voz, fui forçado a calar-me e aconselhar aos crentes a se retirarem, do que alguns me atenderam. No dia seguinte, eu e outro irmão, como não sabíamos notícias do irmão Nelson, passamos telegrama para o irmão JJ de Oliveira e para o irmão pastor do Maranhão, pedindo providências urgentes. Fui nesse mesmo dia à tarde fazer a pregação na igreja do Castanhal e voltei no domingo de manhã para pregar aqui na igreja. E tanto na pregação da manhã como na da noite fui rebatido por um adepto da tal heresia. Esta doutrina diabólica ia se alastrando rapidamente e vi que em poucos dias, se não tomássemos posição de verdadeiros crentes batistas, ficaríamos sem igreja batista na capital. Terça-feira 13 do corrente, depois do culto de oração, convoquei a igreja em sessão extraordinária, na qual foram cortados todos quantos se manifestaram adeptos da heresia, sendo o número total dos eliminados 17. Como estamos em tempos trabalhosos, combinei com a igreja termos uma série de conferências e orações que terminaram ontem, as quais, embora pouco concorridas, deram bons resultados. Os crentes se acham novamente prontos para o trabalho. Sem outro assunto, peço a todos os amados do Senhor as suas orações por nós aqui. Vosso irmão na fé, Raimundo Nobre. O comportamento daquelas pessoas, irmãos. Raimundo Nobre, ele diz, eu nunca vi em toda a minha vida algo igual. Eu nunca vi em toda a minha vida algo assim. Nunca vi. Como aconteceu? Eles fizeram isso, entraram sorrateiramente e engendraram ali suas mentiras e quase destruíram aquela igreja ainda existe hoje, mas o Senhor protegeu, guardou, está lá firme e não foi devastada totalmente por aqueles homens. Então, você ouviu aí? Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram fazer missões aqui. O que é que de fato aconteceu ali na Igreja Batista de Belém do Pará, onde eles foram acolhidos? Aconteceu missões ou aconteceu proselitismo? Essa pergunta eu deixo para que você responda. Houve missões ou houve proselitismo? Por que proselitismo, pessoa? Porque 17 pessoas foram desligadas do hall de membros da Igreja Batista e essas 17 pessoas foram justamente as quais deram início a o que a gente entende hoje por Assembleia de Deus. Então, que tipo de missão é essa? Que tipo de missão é essa que, primeiro, divide a congregação, segundo,
faz proselitismo. Eu acho que é o inverso, né? Faz proselitismo, depois divide a congregação com a nova doutrina. Isso é papel de cristianismo ou papel de seita, irmão? Pelo que eu vejo, muitas seitas surgiram tendo este mesmo padrão. Primeiro faz-se o proselitismo, depois se divide a congregação. Eu poderia citar algumas que começaram com este mesmo padrão, mas eu vou deixar para que você tire suas próprias conclusões. Para você ver, eu estou aqui na matéria, eu estou aqui, ó, na Wikipédia, falando sobre Gunnar Wingren. Eu até marquei aqui, ó. A igreja de Wingren se dividiu. Isso aí ele ainda estava nos Estados Unidos, viu? A igreja de Wingren se dividiu entre os favoráveis e contrários à nova doutrina. Veja, nova doutrina. Sendo assim obrigado a deixar o pastorado. Então, por causa dessa nova doutrina, Wingren foi forçado a deixar o pastorado que ele exercia na Igreja Batista nos Estados Unidos. Está aqui, viu? Está aqui falando sobre a biografia de Gunnar Wingren. Eu tenho uma matéria aqui, essa matéria está no site do Gospel Mais, está aqui, ó, Gospel Mais, já faz alguns anos que essa matéria está aqui, desde 2011 essa matéria está aqui, viu? E eu marquei essa parte aqui da matéria, que é justamente a parte que nos interessa. Aqui, ó, ao voltar à sua igreja em Menominee, após as conferências de Chicago, Wingren começou a pregar aquilo que está na Wikipédia, né? Começou a pregar a verdade que Jesus batiza no Espírito Santo e com fogo. Em fevereiro de 1910, Wingren foi intimado a se afastar da igreja que ficou dividida, irmão. Então ele divide. Nos Estados Unidos, onde ele estava pastoreando a Igreja Batista lá, com essa nova doutrina para a época que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Então, essa doutrina ela causou muita divisão quando começou em meados de 1900 a 1910, 1911, quando explodiu mesmo na Rua Azusa este movimento, tá certo? Então, a pergunta que não quer calar é: se esse movimento é de Deus, então por que causou tanta divisão? E eu já disse várias vezes, eu sou um ex-assembleano, 30 anos passei na Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero da igreja, sempre tive a mentalidade heróica dos missionários que vieram de lá das tantas, mas, segundo o relato histórico da Igreja Batista, cadê a carta missionária que nunca chegou? E se eram missionários, porque no princípio fizeram proselitismo dentro dessa denominação e outras tantas também, viu? Não só foi nessa denominação aí, porque quando eles foram expulsos da Igreja Batista de Belém do Pará, eles foram fazer proselitismo em outras igrejas também, a ponto de granjear um monte de pessoas para dar início ali àquele movimento pentecostal que hoje conhecemos como Assembleia de Deus. E hoje, a Assembleia de Deus acumula divisões em toda a sua estrutura. Em toda a estrutura. Começou com Paulo Leivas Macalão, quando ali teve aquele racha, e Paulo Leivas funda a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Depois vieram outros e outras divisões, e a Assembleia de Deus hoje é a denominação que mais divisões possui em todo o território nacional. Resumindo, ela colhe hoje o fruto
daquilo que ela plantou quando a sua origem, quando começou. Plantou proselitismo, plantou divisão na Igreja Batista de Belém do Pará. 17 pessoas foram desligadas e por aí começa o movimento pentecostal aqui no Brasil. Então eu tô mostrando a você essas informações que estão na rede, estão na internet. E qual a sua opinião sobre isso? Antes, porém, eu gostaria de saber se você sabia dessa história. Você sabia disso? Você sabia que os missionários suecos vieram para o Brasil e causaram esse dano todinho aí na Assembleia de Deus? A sua mentalidade era uma mentalidade que esses homens eram heróis nacionais, mas heróis nacionais causando divisão e polêmica, trazendo uma nova revelação de que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ora, se é uma realidade que Jesus Cristo batiza com fogo, da Rua Azusa para frente, o movimento de línguas estranhas e essas coisas, e as pessoas que foram antes desse movimento. Por exemplo, Jonathan Edwards, que escreveu o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um dos maiores avivalistas do passado, um dos maiores evangelistas do passado. Jonathan Edwards nunca falou em línguas estranhas. Jonathan Edwards não era batizado no Espírito Santo. Para fazer o que Jonathan Edwards fez na sua vida missionária, eu, Pedrosa, com a minha inutilidade que eu ainda considero, tá entendendo? Não vou fazer um terço daquilo que Jonathan Edwards fez e está registrado nos anais da história. Eu não sei. É de mim. É uma opinião minha. Eu não sei se daqui a 100 anos eu serei lembrado. Eu não sei se daqui a 100 anos eu serei lembrado. Mas eu tenho certeza que daqui a 100 anos, se Cristo não estiver voltado, é isso? Se Cristo não voltar, eu afirmo categoricamente que se lembrarão dos feitos de Jonathan Edwards. Não sei de mim daqui a 100 anos, mas os de Jonathan Edwards vão se lembrar. A pergunta é, e Jonathan Edwards era batizado no Espírito Santo? Porque ele nunca falou em línguas estranhas. Mas a mentalidade pentecostal afirma que a evidência de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. Mas e aí? Como é que fica agora essa pergunta? Como é que fica? Eu deixo para você responder. Amém? Deus abençoe a você por ter chegado até aqui, até essa parte desse vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e venha ser membro do clube de membros parceiros deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Amém? Uma vez mais eu lhe agradeço e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Paz e graça.